Em todas as formaturas, os alunos escolhem um professor que será o paraninfo. O paraninfo é aquele que fica ao lado dos novatos. É aquele que vai dar o conselho para aqueles que estão se formando. E nesse ano, o escolhido pela turma de bacharel em teologia de 2010 e também da turma de médio em teologia foi o professor pastor Elias Lopes. Graça e paz a todos e a todas. Eu estou deveras feliz e eu aprendi lendo um livro do Spurgeon que quando você vai pregar, você não deve ter medo de mostrar o esboço. Caso a memória falhe, o esboço está do lado para te ajudar. E antes de falar com vocês, eu gostaria de ler em 1 Timóteo, capítulo 4. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Um texto que é importante para todos nós. Nós que, como igreja, apoiamos esse grupo seleto que Deus não somente chamou para a salvação, mas também chamou para ser melhor treinado, capacitado na obra do Senhor. Esse texto é importante não somente para eles que irão ouvir os conselhos, mas para todos aqueles que pretendem fazer da igreja do nosso Senhor Jesus, aqui no Brasil, uma igreja saudável. Está escrito assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Esta palavra, ela é importante porque o apóstolo Paulo havia incumbido a Timóteo de pastorear ou supervisionar a igreja em Éfeso. E esta igreja estava passando por algumas mudanças doutrinárias, tanto que no capítulo 1, versículo 2 e 3, Paulo diz a Timóteo justamente isso. Por esta razão, Timóteo foi incumbido de substituir ou de dar continuidade ao ministério do apóstolo Paulo na igreja de Éfeso. Agora, por causa dos seus 30, 40 anos de idade aproximadamente, Timóteo não estava sendo bem recebido por aquela igreja. E o John Stott, ele escreve um livro falando sobre liderança, que às vezes é meio que frustrante você ser líder quando se é jovem. Porque parece que a juventude não é digna de crédito. Parece que ser jovem é ser sinônimo de experiência. Mas nessa noite, vocês estão olhando para um grupo de jovens obreiros que terão toda uma vida para servir ao Senhor. E se falharem em algum momento, terão o apoio de vocês que são mais experientes. Se falharem em dado momento da caminhada, terão o apoio de vocês que já caminharam mais além. Então, como jovens que são, apoiem, por favor, a cada um deles em o nome de Jesus. Agora vocês, meus jovens, que têm como responsabilidade dar prosseguimento a uma obra de um Enéas Tonini, de um Ivan Espíndola de Ávila, e tantos outros nomes que fizeram história e estão fazendo história em nossa igreja, pesa sobre vocês a responsabilidade, ou melhor, a dupla responsabilidade. Primeiro, de cuidar de vocês mesmos. Porque em nosso Brasil, se há um pecado flagrante na vida daqueles que fazem parte, se não da igreja de Cristo, mas das denominações, uma falta de cuidado consigo mesmo. E quando Paulo fala a Timóteo ter cuidado consigo mesmo, Paulo está falando de que aquele que lidera, aquele que entra no ministério, alguns de vocês já estão no ministério, outros entrarão no ministério, deve ter cuidado principalmente com a sua vida moral.
A vida moral de vocês valerá mais do que qualquer sermão expositivo. A vida moral de vocês será, ela, por assim dizer, uma carta aberta. Robert McShane foi um grande pastor na Escócia, e ele dizia assim, que não são os grandes talentos que Deus usa. Não são os grandes talentos. Quem são aqueles que Deus usa? São aqueles que são parecidos com Jesus. Eu tenho a plena certeza que se vocês tiverem esse cuidado com a moralidade de vocês, terem um cuidado totalmente voltado para a sua vida familiar, porque eu tenho certeza que ninguém traz Deus de casa, aliás, ninguém traz Deus da igreja para a igreja se não trouxer de casa. Não é? Todos nós podemos ter uma vida aplaudida na igreja e na nossa família sermos um fracasso. Então tenha cuidado de você mesmo. Construa no seu lar um altar ao Senhor. Construa as bases do seu ministério junto à sua família. Tenha cuidado de você mesmo. Não adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa casa. Se você quiser ser bem sucedido no ministério, cuide da sua família. Eu, em particular, sou feliz porque tenho os meus filhos servindo a Cristo. Tenho minha esposa entre vocês se formando nessa noite. Porque eu aprendi desde cedo, desde 1989 aqui, 1989 aprendi aqui, que eu tenho que cuidar de mim mesmo. Tenho a plena certeza que todos vocês que nessa noite irão voltar para as suas igrejas, para os seus ministérios, deverão também cuidar do ensino, cuidar da doutrina. E doutrina no Brasil tornou-se caso de polícia. Nós não sabemos absolutamente nada do que é a verdade. Faz lembrar os discípulos de João que estava na cidade de Éfeso. Quando Paulo chega a Éfeso, Paulo pergunta em que batismo eles haviam sido batizados. E eles dizem que haviam sido batizados no batismo de João. Paulo fala então sobre Jesus e fala sobre o Espírito Santo. E eles dizem, olha, nós nem sabíamos que havia o Espírito Santo. Nós estamos sofrendo de amnésia do ponto de vista da sã doutrina. Nós já não sabemos mais sobre as doutrinas da graça, já não sabemos mais sobre a doutrina da justificação, já não sabemos mais sobre a doutrina da santificação. O que nós só sabemos agora é determinar, o que nós sabemos agora é tomar posse, só sabemos agora palavras como restituição. Então eu queria chamar a atenção de vocês. Tomem muito cuidado com o que vocês irão ensinar. Eu quero deixar um conselho, primeiro, faz me lembrar Rui Barbosa. Rui Barbosa dizia o seguinte, que o segredo dele, embora não fosse magistrado, mas fosse advogado, o segredo dele de ter sido um bom advogado é que ele levantava primeiro que o sol. O sol nunca levantava para raiar, para brilhar primeiro que Rui Barbosa. Então ele levantava-se primeiro, dormia-se à tardes horas da noite, e levantava-se às altas madrugadas para estudar. E aí perguntaram a Rui Barbosa o seguinte, qual é o seu segredo? É a quantidade de café? Ele diz, não é a quantidade de café. Qual é o seu segredo? São os pés dentro de uma bacia com água? Ele diz também não. O meu segredo é disciplina que eu adquiri nos anos de estudo desde a minha meninice. Vocês são jovens, todos vocês foram chamados para o ministério, então sejam disciplinados. Tenham uma disciplina na leitura da palavra do Senhor, leiam a Bíblia. Eu particularmente procuro ler a Bíblia extensivamente todos os anos. Procure ler as Escrituras, porque ela é a palavra que é viva e eficaz. Se a palavra do Senhor não for suficiente no seu ministério, nada mais será suficiente. Outra coisa, livros. Eu vi aqui os colegas falando que leram muitos livros. Realmente, o curso dá a vocês a possibilidade de ler muito mais do que alguns cursos seculares. Mas eu gostaria, se não de chateá-los, mas continuar dizendo, leia, persista em ler, cada um de vocês. Leiam bons livros, livros de teologia sistemática principalmente, porque são esses livros que darão a você o resgate das doutrinas que nós estamos perdendo hoje em dia. Eu tenho a plena certeza, e eu quero concluir aqui, que se você também tiver cuidado com a sua vida de oração, e aí ser pastor em Éfeso exigiria de Timóteo que ele orasse muito, que ele tivesse a força de um soldado, a disciplina de um atleta e a paciência de um lavrador. Eu tenho certeza que a oração nos faz tudo isso.
Você não pode talvez seguir o conselho de Rui Barbosa, levantar cedo, dado a sua vida cotidiana, mas tenha tempos em oração com o Senhor. Ore, use da oração como um meio de ter comunhão com o Senhor. Ore com sua família. Ore pelas pessoas que você lidera. Ore pelos pastores que estão sobre vocês, mas ore, não deixe de orar. Eu olho para Jesus e vejo Jesus orando no momento do batismo, vejo Jesus orando no momento que vai escolher os seus 12. Todo o ministério de Jesus é regado por oração. E nosso ministério, por que não ser assim? Por que não termos uma vida disciplinada em oração? Por que não aproveitarmos a oração para interceder por aquelas almas que serão acrescentadas ao rebanho? Gostaria de pensar aqui o que Rui Barbosa disse. Não foram os métodos artificiais que me tornaram o que eu sou, mas foi a disciplina. Sejam disciplinados. E aí, no final da jornada, vocês poderão dizer, como disse Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Tem uma história para dar continuação, ou para dar continuidade. E a responsabilidade está sobre vocês. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus.